Bem-vindos e bem-vindas ao Bookcast, o podcast do canal Arqueobook. Hoje a gente vai mergulhar fundo num livro que, olha, pra ser sincera, balançou as minhas estruturas. Qual que é o da vez? É A New Science of Heaven, do Robert Temple. A premissa dele é tão audaciosa que parece ficção científica. Já gostei. Então, o combinado aqui é o seguinte: vamos destrinchar os 3 primeiros capítulos para tentar entender a base dessa ideia radical que ele propõe. E tudo começa com um evento que, segundo o autor, foi monumental. Aconteceu em outubro de 2019, mas a maioria de nós nem ficou sabendo. E isso que é fascinante, né? Porque não estamos falando de, sei lá, uma eleição, uma crise global, nada disso. O autor nos joga direto numa descoberta astronômica que, para ele, é um verdadeiro divisor de águas. Exato. Ele argumenta que essa descoberta não muda só o que a gente sabe sobre galáxias distantes, mas sobre o nosso próprio quintal cósmico, o sistema Terra-Lua. A tese dele é que isso nos obriga a repensar a pergunta mais fundamental de todas: o que é vida? É uma promessa em tanto. Então vamos direto para o ponto de partida, o capítulo 1, A Descoberta das Nuvens. O autor nos leva para 2019, quando 3 astrônomos húngaros fizeram algo que é quase retrô hoje em dia, né? Totalmente. Usaram telescópios ópticos, não aqueles radiotelescópios gigantes, para confirmar uma observação que tinha sido feita 58 anos antes. E uma observação que estava, assim, praticamente na lata de lixo da história da astronomia. Em 1961, um astrônomo polonês, Kazimierz Kordylewski, ele afirmou ter visto umas manchas, umas nuvens muito fraquinhas, em pontos específicos de equilíbrio gravitacional entre a Terra e a Lua. Ah, os pontos de Lagrange, né? Exatamente. Ele suspeitava que fossem 2, e por quase 6 décadas, ninguém conseguiu replicar a observação. Ele foi ridicularizado, falaram que era um erro. Eu imagino. Até que em 2019, os húngaros apontaram seus equipamentos para o mesmo lugar e lá estavam elas. Kordylewski estava certo o tempo todo. Espera um pouco, vamos dimensionar isso. O que exatamente são essas nuvens de Kordylewski? O livro descreve algo que é até difícil de visualizar. É difícil porque a escala é absurda. Não estamos falando de uma nuvenzinha de poeira. O livro afirma que são 2 estruturas gigantescas, cada uma com cerca de 110 mil quilômetros de largura. O quê? 110 mil quilômetros. Para colocar em perspectiva, o planeta Terra tem menos de 13 mil quilômetros de diâmetro. Juntas, essas nuvens ocupariam um espaço 9 vezes maior que o nosso planeta. 9 vezes o tamanho da Terra. No nosso quintal. Isso é inacreditável. Como é possível que a gente não soubesse disso com certeza até 2019? Pois é. Com o Hubble, com todas as sondas que mandamos para o espaço, como algo tão grande passou despercebido? Essa é a primeira pergunta que todo mundo faz, e o autor explica. Elas são extremamente difusas, sabe, tênues, não são sólidas e não refletem luz como a Lua. Entendi. São compostas por partículas muito pequenas e muito espaçadas. Imagina tentar ver uma fumaça bem ralinha contra um céu noturno que já está cheio de outras luzes. É um pesadelo para observar. Por isso, a observação do Kordylewski foi tão genial e por isso demorou tanto para ser confirmada. Ok. Então temos essas 2 estruturas colossais e quase invisíveis flutuando entre nós e a Lua. Até aí já é uma curiosidade astronômica fantástica. Mas é aqui que o autor dá um salto mortal argumentativo, certo? Exatamente aqui. É a composição dessas nuvens que dispara toda a tese do livro. Perfeito. Elas não são feitas de rocha, gelo ou gás comum. São feitas de plasma. E a partir dessa constatação, o Temple constrói a hipótese central do livro inteiro. Ele pergunta: e se a vida, em seu estado mais fundamental e predominante no universo, não for orgânica como a nossa? Baseada em carbono e água? Isso. E se ela for inorgânica? Feita de plasma, ou seja, de partículas subatômicas como elétrons e prótons, interagindo com poeira cósmica? A vida como a conhecemos seria, nesse cenário, um estado secundário, talvez até raro. Com base nisso, ele se propõe a articular o que chama de uma nova ciência do céu. Uma nova ciência do céu. A ambição é gigantesca.
Isso me leva a uma questão óbvia que o livro aborda no capítulo 2. Mas afinal, o que raios é uma nuvem de plasma? Certo. A palavra plasma me faz pensar, sei lá, em sangue ou naquelas TVs antigas, sabe? O autor até menciona o clássico de ficção científica A Nuvem Negra, do Fred Hoyle, Sim, ele faz isso de propósito. sobre uma nuvem de gás inteligente. Ele está claramente nos preparando para uma ideia bem fora da caixa. É uma referência perfeita, porque nos tira da imagem de uma nuvem de vapor d'água. As nuvens de Kordylewski, segundo a análise, são uma mistura de partículas subatômicas com o que os astrônomos chamam de poeira espacial. E poeira que não é a poeira de casa, imagina. Nem um pouco. São partículas sólidas, minúsculas, muitas vezes com formatos alongados, tipo grãos de arroz microscópicos. Certo, então temos poeira e partículas, é matéria, basicamente. O pulo de poeira cósmica para a forma de vida me parece um abismo. O que transforma essa poeira em algo tão especial, nesse tal de plasma? É o processo de energização. Pensa na poeira que acumula numa tela de TV antiga, daquelas de tubo, sabe? Que ficava cheia de estática. Aham, grudava tudo ali. Exato, por causa da carga elétrica. Agora imagina isso em escala cósmica. O Sol não emite só luz e calor, ele sopra constantemente um vento solar, um fluxo de partículas carregadas, íons, prótons. Certo. Esse vento bombardeia tudo no sistema solar, incluindo esses minúsculos grãos de poeira. Ao serem atingidos, os grãos perdem elétrons e adquirem uma carga elétrica positiva. Ah, entendi. Então a poeira não está só flutuando passivamente. Ela fica eletrificada. Exato. E o resultado é um sistema fascinante. Você tem esses grãos de poeira carregados eletricamente, suspensos dentro de um mar de outras partículas carregadas que é o vento solar. Eles não só flutuam, eles interagem magneticamente, se repelem, se atraem, se organizam. É um sistema ativo, então? Um sistema dinâmico, ativo. Os cientistas têm um nome para isso: plasma complexo empoeirado. O autor também resgata um termo, proticidade, de um Nobel de Química, o Peter Mitchell, para descrever o fluxo dessas correntes de carga positiva. Para ele, essa é a base da energia que anima esse sistema. Plasma complexo empoeirado. O nome soa futurista, mas a ideia de plasma em si não é nova, né? Isso me parece a ponte para o capítulo 3, onde o autor faz uma viagem no tempo para nos mostrar que as peças desse quebra-cabeça estão por aí há mais de um século. Precisamente. O autor argumenta que, para entender o presente, a gente precisa olhar para o passado. Ele nos leva de volta para Londres vitoriana, para 1879, ao laboratório de Sir William Crookes. William Crookes? Foi ele quem, estudando descargas elétricas em tubos de vácuo, descobriu o que chamou de matéria radiante, ou o quarto estado da matéria. Hoje, nós chamamos isso de plasma. O que ele viu exatamente? Ele viu que esses raios invisíveis viajavam em linha reta, podiam ser curvados por um ímã e geravam calor. Era matéria, mas se comportava de um jeito totalmente novo. E o livro menciona que esse trabalho foi a inspiração direta para um jovem Nikola Tesla decidir seguir a carreira na engenharia elétrica. É incrível como essas ideias se conectam através do tempo. Sim, e o autor adiciona um detalhe que muitos cientistas preferem esquecer sobre o Crookes. Que seria? Mais tarde na vida, ele ficou obcecado com a pesquisa psíquica. Ele tentou aplicar o rigor científico para investigar médiums, fenômenos espirituais. O que, obviamente, o tornou alvo de chacota no meio acadêmico da época. Com certeza, é sempre curioso quando um cientista brilhante mergulha no que a maioria considera pseudociência. Mas por que o autor inclui isso? Qual a relevância? De forma provocadora. Ele não diz que Crookes estava certo sobre os espíritos. Em vez disso, ele sugere, e se a intuição de Crookes sobre energias e estruturas invisíveis estivesse correta, mas ele simplesmente não tivesse as ferramentas certas para investigar? Ah! E se o que ele estava intuindo tinha mais a ver com as propriedades estranhas do plasma do que com o sobrenatural? É uma maneira de resgatar a intuição do cientista, sabe? Ok, essa é a origem do conceito. Mas como saímos de um tubo de vácuo em Londres para uma teoria sobre vida no espaço? Quais são os outros pilares que o autor usa para construir essa ponte? Ele argumenta que o século XX nos deu os pilares científicos necessários.
E muitos vieram de pesquisas que ganharam um prêmio Nobel, o que dá um peso ao argumento dele. Ele não está se baseando em ideias marginais. Certo, que, por exemplo... Primeiro, ele pega o trabalho de Peter Mitchell, em 1963, que mostrou que a energia nas nossas próprias células, nos sistemas biológicos, é gerada por correntes subatômicas, por fluxos de prótons. Basicamente, a vida é fundamentalmente elétrica. Isso faz sentido. A biologia é química e a química, no fundo, é sobre elétrons e interações elétricas. Então, a eletricidade da vida é um conceito bem estabelecido. Exatamente. O passo seguinte foi levar essa física para o cosmos. Em 1982, quando a sonda Voyager passou por Saturno, ela fotografou umas estruturas estranhas, tipo raios, nos anéis. A explicação que surgiu foi que eram partículas de poeira sendo organizadas por um plasma. Então a ideia de plasma organizando matéria no espaço ganhou força ali. Ganhou. E aí vem a peça que, para o autor, é a virada de chave. Em 1986, um físico chamado Hiroyuki Ikezi previu teoricamente que, sob certas condições, o plasma não seria só um gás caótico. Ele poderia se auto-organizar e formar cristais. Cristais de plasma? Isso só como uma contradição. Cristal é algo sólido, superordenado. Plasma é um gás quente e caótico. É contraintuitivo, mas a previsão se confirmou em laboratório anos depois. Partículas carregadas num plasma podem se organizar numa estrutura de rede estável, como os átomos num cristal. São os chamados cristais de Coulomb. E por que isso é tão fundamental para a tese do livro? Porque cristais, por sua natureza ordenada, podem armazenar informação. Pensa nos cristais de silício nos chips de computador. De repente, o plasma não é só matéria energizada. Ele tem o potencial para ter estrutura estável e, crucialmente, memória. Uau! Ok, a imagem está começando a se formar. Temos um sistema energizado pelo Sol, com potencial para criar estruturas ordenadas que podem armazenar informação. Isso nos leva direto ao tema da auto-organização, não é? Exato. A ideia de que a ordem pode surgir do caos espontaneamente. É o coração do argumento físico. E aqui o autor se apoia em outro gigante, Ilya Prigogine, que ganhou o Nobel de Química em 1977. Prigogine. A gente aprende na escola a segunda lei da termodinâmica. Tudo tende à desordem, ao caos, à entropia. Um castelo de areia vira uma pilha de areia. Prigogine mostrou que isso é só metade da história. É verdade para sistemas fechados. Mas em sistemas abertos, como uma nuvem de plasma sendo constantemente alimentada pela energia do Sol, o oposto pode acontecer. Longe do equilíbrio, o caos pode, na verdade, gerar ordem. A complexidade não é um acidente, é uma consequência. como um floco de neve, moléculas de água simples, desordenadas, que, sob as condições certas de energia e temperatura, se organizam espontaneamente naquele padrão incrivelmente complexo. Seria essa a analogia. A analogia é perfeita. Prigogine forneceu a base teórica para entender como a vida, que é o auge da complexidade, pode surgir de matéria inanimada. E o autor aplica esse princípio diretamente ao plasma. E como ele fecha esse argumento? Para fechar, ele nos joga na cara uma citação de um artigo científico de 2007 de um grupo liderado por Tsitovich, publicado numa revista respeitada. O estudo simulou o comportamento de plasma complexo e descobriu que ele poderia se organizar espontaneamente em estruturas helicoidais, como fios trançados. Tipo um DNA? Exatamente a associação. E essas estruturas se comportavam de maneiras que lembram matéria viva. Podiam se replicar, interagir, evoluir. E a conclusão desse artigo é o soco no estômago, né? É devastadora. A frase final citada no livro é: essas estruturas complexas e auto-organizadas de plasma exibem todas as propriedades necessárias para serem consideradas como candidatas à vida inorgânica. E termina com: consequentemente, nós, como vida orgânica, podemos ser apenas recém-chegados primitivos. Essa frase eu dou um impacto brutal, dá arrepios. Mas vamos ser claras, essa é a interpretação de um estudo sobre o comportamento de plasma em simulações de laboratório. Fazer o salto disso para dizer que as nuvens de Kordolevsky são vivas é uma extrapolação gigantesca. Absolutamente. O autor está conectando pontos que estão muito, muito distantes um do outro.
Com certeza. E essa é a chave para ler este livro. Temple não está apresentando um fato comprovado. Ele está agindo como um advogado, construindo um caso. Nesses 3 primeiros capítulos, ele apenas apresentou as evidências e os precedentes. Ele montou o palco. Exato. Ele estabeleceu as premissas. Existem nuvens gigantes de plasma aqui perto, e a física teórica validada por vencedores do Nobel nos dá mecanismos pelos quais esse plasma poderia se auto-organizar em algo que imita a vida. O resto do livro é a tentativa dele de construir essa ponte. Certo. Então, para recapitular essa primeira parte da nossa análise, tudo começa com a confirmação, em 2019, das nuvens de Kordolevsky, 2 estruturas colossais de plasma complexo empoeirado no nosso sistema. A partir daí, o livro mergulha na física para mostrar que esse plasma não é inerte. É um sistema dinâmico, energizado pelo Sol, que tem a capacidade teórica de se auto-organizar em estruturas complexas, cristalinas, capazes de armazenar informação. E, por fim, ele se apoia em pilares da ciência do século XX, especialmente nos trabalhos de Prigogine sobre auto-organização, para sugerir que essas estruturas poderiam evoluir para algo que poderíamos chamar de vida inorgânica. O que nos tornaria talvez a forma de vida mais jovem e simples do bairro cósmico. Exato. Esses 3 capítulos são a fundação. Eles servem para pegar uma ideia que parece pura fantasia e dar a ela um verniz de plausibilidade científica. Antes de seguir para as implicações mais profundas que imagino que venham depois, e nós definitivamente vamos continuar a analisar essa construção, num próximo encontro vamos explorar como Robert Temple desenvolve essas ideias surpreendentes de A New Science of Heaven nos capítulos seguintes. Perfeito. E para finalizar, acho que vale deixar uma reflexão baseada num dado que o próprio livro apresenta logo no início. A ciência estima que 99,9% de toda a matéria visível no universo está no estado de plasma. Nossa, quase tudo. Estrelas, nebulosas, o espaço entre as galáxias, é tudo plasma. A pergunta que fica é: se toda a nossa biologia, toda a nossa ciência da vida foi construída com base nos 0,1% restantes, essa poeira de planetas rochosos e luas geladas, que verdades fundamentais sobre o cosmos, sobre a própria natureza da existência, a gente pode estar ignorando completamente. Nessa parte da análise do livro, a gente está entrando no que talvez seja o coração da tese do autor. Com certeza. Temos aqui 2 quebra-cabeças que, assim, à primeira vista não tem ligação nenhuma. Nenhuma. De um lado, um mistério da física moderna, o tal do raio globular, que deixa cientista coçando a cabeça há séculos. E do outro, textos místicos com quase 2000 anos, que parecem pura alegoria religiosa. O argumento do livro é que a mesma chave abre essas 2 portas. Exatamente. E a chave, segundo o autor, é uma ideia bem radical. A existência de formas de vida inorgânicas, baseadas em plasma, que coexistem conosco. Uau! Ele nos convida a suspender o que a gente acha que sabe sobre biologia, sabe? E a olhar tanto para os céus quanto para esses textos antigos com uma nova perspectiva. Sugerindo que os 2 estão descrevendo a mesma coisa? A mesmíssima coisa. Ok. Vamos tentar entender isso melhor. A proposta é ousada. Então, vamos começar pelo lado da física. O livro foca nessas bolas de fogo, ou raios globulares. O que a ciência diz sobre eles e o que o autor propõe de diferente? Então, cientificamente, o raio globular é um enigma. Tem centenas de publicações sobre ele, mas, como um dos textos que o livro cita afirma, ele continua sendo um problema não resolvido na física atmosférica. Certo. As descrições são muito consistentes ao longo da história, sabe? Esferas de luz brilhantes que podem flutuar ou rolar pelo chão ou se mover de forma bem errática. Tá, até aí parece um fenômeno meteorológico esquisito, talvez elétrico. Mas as descrições que o livro traz vão muito além disso. Ele fala de casos em que essas esferas atravessam paredes sólidas. Exato. Peraí, e tem uma parte sobre aviões. Isso é sério. Bolas de fogo rolando pelos corredores de um avião em pleno voo. É exatamente esse tipo de relato que o autor usa como ponto de partida.
Sim, existem relatos documentados, embora raros, de raios globulares se manifestando dentro de cabines de avião. Nossa. E isso é um problema imenso para as teorias convencionais. Pensa bem, como um fenômeno elétrico atravessa a fuselagem metálica de um avião, Que é uma gaiola de Faraday, né? exatamente, que funciona como uma gaiola de Faraday, e se manifesta de forma estável lá dentro sem causar um curto-circuito catastrófico? Não fecha a conta. Certo, um fenômeno físico não resolvido, eu entendo. Mas o autor dá um salto enorme daqui para entidades inteligentes. Para muita gente isso soaria como, sei lá, pseudociência. Qual é a evidência ou o raciocínio que ele usa para justificar essa ideia de drones plásmicos? Essa é a grande questão. E a resposta do autor se apoia totalmente nos relatos de Comportamento. comportamento. Sim, ele argumenta que, em muitos casos, os movimentos descritos não são aleatórios, como seria de se esperar de um fenômeno natural. São movimentos que sugerem observação, curiosidade, até intenção. O livro menciona relatos de esferas de luz que parecem inspecionar pessoas, seguir veículos ou manobrarem em torno de objetos com uma precisão impressionante. E aí que entra a ideia dos drones. Exato. É crucial lembrar daquela premissa maior do livro que a gente já discutiu. As nuvens de Kordylewski, aquelas nuvens gigantes De poeira. de poeira nos pontos de Lagrange da Terra. Certo, que ele postula que não são poeira. Isso, ele postula que elas são a consciência-mãe de plasma. Nesse cenário, os raios globulares não seriam aleatórios, seriam como sondas ou drones enviados por essa inteligência maior para observar o que acontece aqui embaixo. Ah, entendi a lógica. Isso explicaria muitos relatos de OVNI, sabe? As mudanças de direção em ângulo reto, as acelerações impossíveis, a capacidade de mergulhar na água e sair. Seriam sondas de reconhecimento não tripuladas. Exatamente. Mas como uma bolha de gás poderia ter inteligência? Onde ficaria o cérebro, os sensores, o sistema de propulsão? O livro até menciona que o autor Paul Sagan questionou justamente isso. Sim, e aqui está o pulo do gato da teoria. O autor argumenta que o Sagan e muitos outros pensaram no plasma como um gás quente simples. E não é. Não necessariamente. A física moderna do que chamam de plasma complexo, em certas condições, mostra que ele pode se auto-organizar. Ele forma filamentos, estruturas, que se comportam quase como circuitos elétricos. Uau! A ideia, por mais estranha que pareça, é que o próprio material poderia, teoricamente, processar informação. Não é um cérebro como o nosso, com neurônios, Certo. mas um tipo de inteligência distribuída inerente à estrutura do plasma. Os filamentos seriam os fios e as interações eletromagnéticas dentro do plasmoide formariam um equivalente a semicondutores. Ok. A ideia de uma forma de vida baseada em plasma e que pode processar informação já é bem radical. Mas como o autor conecta isso com textos místicos de 2000 anos atrás? Qual é a ponte que ele constrói para chegar ao gnosticismo? A ponte é a linguagem da luz. O autor foca nos gnósticos, um conjunto de grupos religiosos que floresceram no Oriente Médio e no Mediterrâneo, mais ou menos na mesma época do cristianismo primitivo. Certo. Os textos deles, muitos redescobertos numa biblioteca em Nag Hammadi, no Egito, em 1945, são obcecados com luz, fogo, nuvens luminosas, seres radiantes. Entendi. A tese do livro é que eles não estavam falando de metáforas espirituais. Eles estavam descrevendo uma realidade física que eles podiam perceber, um universo de plasma. Então eles estariam descrevendo encontros com esses plasmoides, mas com a linguagem religiosa e mística da época. O que exatamente eles diziam? O livro dá exemplos concretos? Muitos, e são surpreendentes. Por exemplo, os gnósticos tinham uma releitura secreta de várias histórias do Antigo Testamento. Como assim? Em uma delas, eles afirmam que Noé não construiu uma arca de madeira para escapar do dilúvio. Em vez disso, ele e a família se abrigaram dentro de uma nuvem de luz brilhante que os protegeu das águas. Uma nuvem de luz. E o autor identifica essa nuvem como um plasmoide. Uma arca de plasma. Isso é uma reinterpretação e tanto.
E tem outros casos? Sim, é um tema recorrente. Em outro texto, Adão explica ao filho dele, Seth, que antes da queda, ele e Eva não tinham corpos de carne. Eles existiam numa glória e habitavam uma condição radiante e brilhante. Uma condição de luz. Exato. Os textos gnósticos falam o tempo todo de vestes de luz, espíritos de fogo, nuvens de fogo, e descrevem a alma humana como uma esfera luminosa radiante. A semelhança é forte. É o que o autor aponta como evidência, né? A semelhança com as descrições dos raios globulares. E a famosa história da sarça ardente de Moisés, eu sempre pensei nisso como uma visão, uma metáfora para a presença divina. Como o livro aborda isso? Ele trata como uma descrição literal. 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 O texto bíblico diz que a sarça queimava, mas não se consumia. Para o autor, essa é a descrição perfeita de um plasmoide. É uma energia contida que irradia luz e calor, mas não está consumindo combustível no sentido químico como fogo comum. Faz sentido, fisicamente. E a confusão no texto sobre se era um anjo ou o próprio Deus falando da sarça é vista pelo autor como uma tentativa de descrever uma interação com uma inteligência não humana, uma bola de plasma brilhante que falou. Uma aparição em chamas que fala. E isso não seria um caso isolado, segundo o livro. De forma alguma, o autor argumenta que se você começar a procurar, vai encontrar esses encontros com aparições de luz e fogo inteligente em textos sagrados do mundo todo, ao longo de milênios. Nossa! A proposta é que essas não são só histórias inventadas, são registros de encontros reais com essa forma de vida de plasma. Os gnósticos não seriam místicos falando em código, mas talvez os primeiros físicos do plasma, descrevendo o universo como eles o experienciavam. Então, a tese do autor, no fim das contas, é que esses dois mistérios, o raio globular da física e as aparições divinas dos textos antigos, são, na verdade, duas faces da mesma moeda. Que a humanidade interage com essa vida de plasma há milênios, mas a gente catalogou a experiência como religião ou mitologia. O verdadeiro insight aqui, o que realmente fica, não é só a ideia de aliens de plasma. É a sugestão de que a barreira que a gente criou entre o fenômeno físico observável e a experiência espiritual ou mística pode, na verdade, não existir. Certo. O autor está basicamente dizendo que o que uma cultura chama de anjo ou espírito, outra pode chamar de fenômeno atmosférico anômalo, e que ambos podem estar certos, só usando linguagens diferentes para descrever a mesma interação. Uma interação com uma forma de vida não biológica. Exatamente. Isso muda completamente a forma como a gente olha para a história e para a religião. E levanta a questão: se essa vida está ao nosso redor, interagindo com a gente de maneiras que a gente interpreta como milagres ou visitas de deuses, o que mais a gente não está vendo? É uma ideia que redefine não apenas o que é vida, mas também o nosso lugar no cosmos. Desafia a noção de que somos a única forma de inteligência neste planeta. Sem dúvida. Na sequência, a gente vai continuar essa análise explorando outras partes fascinantes deste livro. Nessa parte da análise do livro, a gente vai mergulhar em 3 capítulos que, olha, juntos formam uma jornada alucinante. A gente começa com um mistério antigo, quase místico, lá nos céus polares, e termina questionando a própria natureza do nosso Sol. É uma trilha de migalhas, sabe? Que nos leva de uma simples luz no céu a uma reavaliação radical de como o universo funciona. A proposta é ousada. E se tudo, das auroras às galáxias, estivesse conectado por uma gigantesca teia elétrica? É uma ótima maneira de colocar. Esses capítulos são tipo o coração do argumento do livro. Eles funcionam quase como uma história de detetive científico, né? Exato. A primeira pista é a aurora boreal, um fenômeno que parecia puramente atmosférico. Mas, ao seguir essa pista, os cientistas que o livro destaca acabaram descobrindo evidências de forças elétricas atuando no espaço, algo que o modelo padrão da época simplesmente não conseguia acomodar. Entendi. Cada capítulo derruba uma peça de dominó, levando à próxima revelação. E a primeira peça desse dominó é fascinante. A gente volta para 1731.
Um cientista francês, Jean-Jacques Dortouz de Mairan, olha para a aurora boreal e tem uma ideia que para a época era completamente absurda. Absurdo é pouco. Ele sugere que aquilo é causado por material vindo do Sol que atinge a nossa atmosfera. Isso foi 169 anos antes da ciência sequer começar a aceitar essa possibilidade. Nossa. Ele estava sem saber, descrevendo o vento solar quase 2 séculos antes de todo mundo. É difícil hoje em dia a gente entender o quão radical era essa ideia. O consenso no século XVIII era que o espaço entre os planetas era um vácuo absoluto, o éter, sabe? Um nada perfeito e imutável. Certo. Sugerir que o Sol estava ativamente cuspindo matéria que viajava pelo espaço e interagia com a Terra era quase heresia científica. Uma quebra de paradigma total. Fundamental, tão fundamental que a ciência levou quase 200 anos para alcançá-lo. Ele estava vendo uma conexão onde todos os outros viam um vazio. E as pessoas que viviam sob essas luzes tinham uma relação muito mais direta com elas. O livro traz um relato de 1767 de um missionário chamado Knud Lane, que é espetacular. Ah, eu lembro dessa parte. Ele descreve como os lapões, lá no extremo norte da Escandinávia, não precisavam de tochas para caçar raposas à noite. Eles usavam a luz da aurora. Que incrível! Lane escreveu que a luz era tão intensa como se o céu estivesse em chamas, mais brilhante que a lua cheia. Dá para imaginar uma caçada noturna iluminada por cortinas verdes e violetas dançando no céu? É outra realidade. E essa intensidade, esse mistério todo, obviamente atraiu cientistas. No século XIX, a coisa começou a ficar mais séria. Tiveram experimentos quase de cientista maluco, como os de Carl Selling Lemstrom, na Finlândia. Ah, sim. Que esticou quilômetros de fios no topo de uma montanha para tentar criar uma aurora artificial. Ele queria capturar a eletricidade do céu. Mas o verdadeiro salto veio com um físico norueguês chamado Christian Birkeland no final do século XIX. Birkeland é o herói dessa primeira parte da história. Ele foi quem conectou os pontos que ninguém via. Ele percebeu que 3 fenômenos aparentemente separados eram, na verdade, uma coisa só. As manchas solares, a intensidade das auroras. E as perturbações nas bússolas aqui na Terra, as tempestades magnéticas. Isso. A hipótese dele foi que o Sol emitia feixes de elétrons, que ele chamou de raios catódicos, e que o campo magnético da Terra agia como um funil, canalizando essas partículas para os polos. E ele não ficou só na teoria, né? Ele construiu aquele experimento famoso, a Terrela. A mini-Terra. Exato, uma esfera magnetizada dentro de uma câmara de vácuo. Quando ele disparava elétrons na esfera, anéis de luz se formavam ao redor dos polos magnéticos dela. Ele recriou a aurora boreal em laboratório. Incrível. E com isso, ele provou que a aurora era um fenômeno elétrico e que o espaço não era vazio. Pelo contrário, estava cheio de correntes de partículas carregadas. Isso transformou a aurora de uma curiosidade atmosférica em evidência de que o cosmos era eletricamente ativo. Foi a primeira rachadura no modelo do espaço vazio. Ok, essa ideia de correntes elétricas no espaço é a chave, então. Mas o livro não para na vizinhança da Terra. Ele pega a teoria de Birkeland e expande para uma escala que é, nossa, difícil até de imaginar. A da teia cósmica. Uhum. E a transição é feita através da história de outro cientista, que assim como Mairan, estava muito à frente do seu tempo, o astrônomo Fritz Zwicky. Ah, o Zwicky, uma figura em tanto. E em 1933, ele estava observando o aglomerado de galáxias de Coma e notou algo que não batia. As galáxias nas bordas do aglomerado estavam se movendo rápido demais. Rápido demais? Como assim? Pela quantidade de massa visível, estrelas, gás, poeira, a gravidade do aglomerado não era forte o suficiente para impedir que essas galáxias escapassem. Elas deveriam ter sido arremessadas para o espaço há muito tempo. Ah, entendi. Padrão da cosmologia, certo? A busca hoje é por alguma partícula exótica, super rara, que ninguém nunca viu, os tais WIMPs. Exatamente. O modelo padrão postula uma partícula fundamental desconhecida. O livro propõe algo diferente, que essa matéria escura não é um tipo novo de matéria, mas sim plasma, o estado mais comum do universo, em um modo escuro. Modo escuro. Um estado de baixa energia, em que ele não emite radiação detectável, mas ainda responde à gravidade e a campos eletromagnéticos.
Basicamente, a matéria faltante não seria exótica, apenas invisível para os nossos telescópios atuais. E a história do Zwick é um alerta sobre como a ciência pode ser dogmática. O livro relata que ele foi completamente ignorado. Seus artigos foram rejeitados por todas as principais revistas de física e astronomia. É inacreditável. É chocante, né? Uma descoberta desse calibre ter sido barrada pela comunidade. Ele só conseguiu publicar as descobertas em 1950, 17 anos depois, num periódico suíço de biologia. Chamava-se Experientia. É um caso clássico de uma ideia que está tão à frente do seu tempo que o sistema não consegue processá-la. E essa resistência não é só coisa do passado, viu? O livro menciona como muitas pesquisas astrofísicas hoje são financiadas por agências militares e os dados são mantidos em sigilo. O que cria uma barreira. Exatamente. Uma barreira para cientistas com ideias que fogem do consenso. Zwick era conhecido por ser uma pessoa difícil, o que não ajudou. Mas a rejeição foi a ideia, não a pessoa. Então, a partir dessa matéria invisível, o livro volta para as correntes de Birkeland. Mas agora, elas não são mais só um fenômeno local que causa auroras. Elas são a própria estrutura dessa teia cósmica. Isso mesmo. A descoberta foi que essas correntes ou filamentos de plasma não se limitam ao nosso sistema solar. Elas se estendem por distâncias intergalácticas. São como cabos de energia cósmicos, formados por cordas torcidas de partículas carregadas que transportam eletricidade de forma supercondutora. Com eficiência quase perfeita. Quase perfeita por bilhões de quilômetros. São essas correntes que formariam os filamentos da teia cósmica, e as galáxias se formariam nos nós, nos cruzamentos desses filamentos. A escala disso é um negócio que o cérebro tem dificuldade de processar. O livro dá o exemplo da Grande Muralha de Sloan. Um desses filamentos que tem 1,37 bilhão de anos-luz de comprimento. 1 bilhão de anos-luz. E o mais chocante é o contraste que o livro faz. Essas mesmas estruturas de correntes de Birkeland, em princípio, também operam em escala microscópica, dentro do nosso corpo. Nos processos celulares. Exato. A mesma física em escalas totalmente diferentes. Para ajudar a visualizar como essas forças invisíveis funcionam, o livro usa uma analogia perfeita para desmistificar o conceito de linhas de campo magnético. Ah, isso é importante. Muita gente imagina que são tipo fios invisíveis no espaço, mas não são. O livro compara com as linhas de contorno num mapa topográfico. Ninguém nunca tropeçou numa linha de contorno ao subir uma montanha. Certo. As linhas não existem fisicamente. São uma representação visual da altitude e da inclinação do terreno. Da mesma forma, as linhas de campo magnético são uma ferramenta visual para a gente entender a força e a direção de um campo que é real, mas invisível. Ok. Então, o quadro que está se formando é o de um universo que se parece com uma gigantesca placa de circuito impresso. E as estrelas, incluindo o nosso Sol, seriam como as lâmpadas conectadas a essa rede. Essa é a conclusão lógica da teoria. E é aqui que a coisa fica realmente desconfortável para o modelo padrão. Se o universo é uma rede elétrica e as estrelas são nós nessa rede, então talvez elas não sejam ilhas de energia autossuficientes, mas sim pontos focais sendo alimentadas externamente por essas correntes galácticas. Agora, se a gente aceita essa ideia de um universo elétrico, mesmo que com uma hipótese, temos que encarar a consequência mais radical que o livro propõe. E, honestamente, essa é difícil de engolir à primeira vista. A de que o Sol, na verdade, é frio por dentro. Pois é. Isso vai contra tudo que a gente aprendeu na escola sobre ele ser uma fornalha de fusão termonuclear. Como o livro ousa fazer uma afirmação dessas? Ele ousa apresentando uma série de anomalias, de fatos observados sobre o Sol, que o modelo de fusão nuclear tem muita dificuldade para explicar. O livro os apresenta como um quebra-cabeça. A primeira peça é o problema mais famoso da física solar, o aquecimento da coroa. Ah, sim. A superfície visível do Sol, a fotosfera, tem cerca de 5.500 graus Celsius. Mas a sua atmosfera externa, a coroa, que fica a milhões de quilômetros de distância, chega a 2 milhões de graus. É 350 vezes mais quente. Exato. Nenhuma fogueira se comporta assim. Você não se afasta do fogo para se aquecer. É um paradoxo completo.
O livro usa a analogia de que a água não corre morro acima. O calor não deveria fluir de uma fonte mais fria para uma região mais quente. Exatamente. A segunda peça do quebra-cabeça é que, quando se mede a temperatura vindo da coroa em direção à fotosfera, ela de fato diminui drasticamente. Tá. E a terceira, e talvez a mais forte evidência, são as manchas solares. Nós as vemos como manchas escuras porque são regiões mais frias que a superfície ao redor. Elas são consideradas buracos na fotosfera. Certo. Agora, pensa bem. Se o Sol fosse um reator de fusão nuclear com um núcleo de 15 milhões de graus, qualquer buraco na sua superfície deveria ser a coisa mais ofuscante que poderíamos ver. Uma janela para essa fornalha interior. Mas o que a gente vê é o oposto. O oposto. O interior, visto através das manchas, é mais escuro e mais frio. Peraí. Juntando essas três peças, a coroa superquente, a temperatura que cai perto da superfície e as manchas solares escuras e frias, o modelo de fusão interna começa a parecer furado. Começa a não fazer sentido? É uma afirmação extraordinária. Mas se não é fusão, de onde vem toda a energia que o Sol irradia? Como o livro explica isso? A resposta, segundo o livro, é que a energia não vem de dentro, mas de fora. O Sol funcionaria como um eletrodo, um ânodo, para ser mais precisa, num gigantesco circuito galáctico, recebendo energia das correntes de Birkeland, que vêm de fora do sistema solar. Ah, A energia é liberada na sua atmosfera, a coroa, o que explicaria por que ela é tão mais quente que a superfície. O Sol seria um transformador de energia, não a fonte primária. uau! É uma ideia que vira tudo de cabeça para baixo. Mas existe alguma prova, alguma evidência que dê suporte a essa visão, além das anomalias do Sol? Existe uma evidência histórica crucial. Em 1958, os primeiros satélites americanos da série Explorer fizeram uma descoberta inesperada. Eles encontraram cinturões de partículas carregadas de alta energia presas no campo magnético da Terra. Os cinturões de Van Allen? Exatamente. Essa foi a primeira prova física direta de que Christian Birkeland estava certo. O espaço ao redor da Terra não era vazio, estava fervilhando com o exato tipo de partícula que ele previu meio século antes. Foi aí que o termo magnetosfera foi cunhado por Tommy Gold, em 1959. E a coisa fica ainda mais visual, quase cinematográfica, com os experimentos de laboratório que o livro descreve. A história de um físico chamado Winston Bostick, nos anos 50, é incrível. Ele trabalhava em pesquisas militares secretas disparando gotas de plasma em campos magnéticos. Certo. Ele esperava ver o plasma se espalhar, mas para sua surpresa, o plasma se auto-organizava. Ele formava estruturas estáveis em forma de vórtice, que ele chamou de plasmoides. Os resultados foram espetaculares e estão documentados com fotografias no livro. Quando Bostick fazia dois desses plasmoides colidirem, eles se fundiam e formavam uma estrutura idêntica a uma galáxia em espiral barrada. Não acredito. Com 4 plasmoides, ele criava um anel giratório com braços espirais. A conclusão dele foi monumental. O comportamento do plasma parece ser escalável. As mesmas forças e princípios que formam estruturas complexas num laboratório podem ser os mesmos que formam galáxias inteiras no cosmos. E a sugestão mais visionária de Bostick, que ele publicou num artigo de 1958, conecta tudo isso de volta ao Sol. Ele escreveu: é inteiramente possível que íons e elétrons ejetados do Sol cheguem à Terra na forma de um plasmoide. Uau! Isso muda tudo. O Sol, alimentado externamente, não estaria emitindo um vento solar caótico e aleatório, mas sim estruturas de plasma organizadas e estáveis, que viajam pelo sistema solar. Então, em 3 capítulos, a jornada que o livro nos propõe é imensa. Saímos de uma luz misteriosa no céu do Ártico, passamos por uma teia elétrica que conecta as galáxias e acabamos questionando a própria natureza da estrela que nos dá a vida. É uma mudança de perspectiva gigantesca. Total. A ideia central que une tudo é que talvez o universo seja fundamentalmente um sistema elétrico.
Nesse modelo, o eletromagnetismo não seria uma força secundária, mas sim a principal força organizadora do cosmos em grande escala, esculpindo tudo, de auroras a galáxias. A gravidade continua lá. Claro, a gravidade ainda existe, mas ela não seria a única protagonista no palco cósmico. Na sequência, serão analisadas outras partes do livro. E essa ideia da escalabilidade do plasma, de que as mesmas leis físicas podem formar uma mini-galáxia em laboratório e uma galáxia real, nos deixa com uma última provocação para refletir. Se esse princípio é verdadeiro, o que isso implica sobre o potencial para organização e informação em outros fenômenos de plasma que a gente observa, mas ainda não compreende totalmente, como o misterioso raio globular? Boa pergunta. Fica a reflexão sobre fenômenos que talvez estejam esperando para serem vistos, não como anomalias, mas como mais uma manifestação desse universo elétrico. Continuando, nessa parte da análise do livro, a gente vai mergulhar nos capítulos 10, 11 e 12. E a jornada aqui é, fascinante, porque ela começa lá no espaço, no ambiente invisível que cerca a Terra. E termina de um jeito muito surpreendente. Totalmente. Termina dentro do nosso próprio corpo. Então vamos lá. Capítulo 10. Terra Invisível. Já começa com uma daquelas descobertas que viram a mesa, né? Os cinturões de radiação de Van Allen, em 1958. Exato. De uma hora para outra, o tal do espaço vazio ao redor do planeta? Não estava nem um pouco vazio. Nem um pouco. E o mais legal é que essa descoberta não veio do nada, assim. Ela, na verdade, confirmou o que alguns cientistas mais ousados já desconfiavam. Como o Christian Birkeland, certo? Exatamente, o norueguês. Lá no início do século XX, ele já falava de correntes elétricas gigantescas vindas do Sol que causavam as auroras. Só que na época isso era quase heresia. Visto como ficção científica, imagino. Totalmente. A descoberta de Van Allen, usando os primeiros satélites, foi a prova dos 9. Mostrou que a Terra está mergulhada num oceano de plasma. Um oceano dinâmico e super complexo. Gosto dessa imagem, um oceano de plasma. E essa ideia de que o plasma se organiza, né? Não é só um gás aleatório. Isso nos leva direto para os experimentos de um físico chamado Winston Bostick. A história dele é incrível. Ah, é uma daquelas reviravoltas maravilhosas da ciência. Ele trabalhava para o Departamento de Defesa, em fusão nuclear. Não estava procurando por galáxias nem nada do tipo. Não mesmo. Ele criava o que ele chamou de plasmoides. Basicamente, bolhas de plasma. E disparavam uma contra a outra? Isso. E a lógica diria que elas iam se chocar e, sei lá, se dissipar. Como duas nuvens de fumaça. Mas não foi o que aconteceu. Não foi de jeito nenhum. O que ele viu foi o contrário. Os plasmoides eram super estáveis, resilientes. O livro até cita as palavras dele dizendo que ele estava lidando com corpos que tinham fortes poderes de auto-organização e preservação. Peraí. Quer dizer que, num laboratório, duas bolhas de plasma colidindo acabaram formando algo parecido com uma galáxia espiral? Exatamente isso. Uma estrutura estável que se parecia com uma galáxia espiral em miniatura. Cara, isso é vertiginoso. Sugere que as mesmas leis físicas, os mesmos princípios que formam o cosmos em escala de bilhões de anos-luz, podem estar agindo ali, numa fração de segundo. Numa placa de Petri, basicamente. Essa é a conclusão chocante a que ele chegou. O comportamento do plasma parecia ser o mesmo em todas as escalas. A física que desenha uma galáxia é a mesma que desenha a interação de dois plasmoides. Isso quebra a nossa intuição, né? De que o micro e o macro são mundos com regras diferentes. Totalmente. O plasma parece ter essa tendência, essa vocação para criar estrutura, para se organizar. Ok. Se o plasma sozinho já faz isso tudo, por que o livro dedica um capítulo inteiro, o 11, a poeira? Poeira, poeira, poeira gloriosa. Para mim, poeira é sujeira. É o que todo mundo pensa. Mas essa é a grande surpresa. A poeira, nesse contexto, é o ingrediente secreto. Ela é o catalisador para a complexidade. Como assim, um catalisador? Sozinho, o plasma é um gás de partículas carregadas, mas ainda é meio difuso. Quando você adiciona poeira, tudo muda. Num plasma, cada grãozinho de poeira pode acumular uma carga elétrica negativa gigantesca.
Gigantesca, tipo. Tipo, atraindo milhares até milhões de elétrons para sua superfície. Uau! E o que isso causa na prática? Causa um fenômeno que o livro chama de acoplamento forte. Esse conceito é a chave. As partículas de poeira, agora supercarregadas, começam a interagir umas com as outras com uma força elétrica muito poderosa, Mesmo que elas estejam longe umas das outras? mesmo que estejam muito distantes, em termos relativos. Então, deixa eu ver se eu entendi. Esse acoplamento forte é como se a poeira criasse uma espécie de teia de aranha elétrica e invisível, Essa é uma analogia perfeita. É exatamente isso. onde tocar num fio balança a teia inteira, mesmo que os pontos não estejam fisicamente ligados. Exato. De repente, você não tem mais um monte de partículas individuais. Você tem um sistema coletivo, coeso, que se comporta como uma coisa só. Uma estrutura que é, ao mesmo tempo, quase invisível e extremamente forte. E é isso que leva aos tais cristais de Coulomb, ou cristais de plasma. A palavra cristal me confunde um pouco. Eu penso numa pedra, algo sólido. É, não é um cristal no sentido que a gente usa no dia a dia. Ninguém vai fazer um anel com isso. Certo. O nome vem do fato de que, por causa dessas forças elétricas, dessa teia de aranha, as partículas de poeira se arranjam numa estrutura tridimensional perfeita, ordenada, repetitiva, igualzinho aos átomos num cristal de verdade. E por que isso é tão importante? Porque, e isso o livro enfatiza muito, estruturas ordenadas podem armazenar e processar informação. Ah, agora a coisa começa a ficar muito interessante. Armazenar informação. Isso já soa como computação, como um cérebro. Exatamente. O livro pega essa ideia e aplica às nuvens de Kordylewski. Que são aquelas duas nuvens gigantes de poeira que orbitam a Terra, né? Isso. Em pontos de estabilidade gravitacional. A teoria que o livro apresenta é que essas nuvens não são só poeira flutuando à toa. Elas seriam, na verdade, imensos cristais de plasma. E aí vem a especulação mais radical. A da capacidade computacional. Eu li essa parte e tive que reler para acreditar. É de explodir a cabeça, né? A afirmação é que a capacidade de processamento de uma nuvem dessas seria ordens de magnitude maior que a de todos os cérebros humanos somados. Isso é uma afirmação gigantesca. É gigantesca. E é importante dizer que é uma hipótese, uma extrapolação, mas baseada em princípios físicos. O raciocínio é o seguinte: você tem um número astronômico de partículas de poeira. Bilhões e bilhões. Cada uma girando, carregada eletricamente, agindo como um microprocessador ou um bit de informação. E todas elas estão interconectadas por aquele acoplamento forte, A tal da teia de aranha. a teia de aranha. A quantidade de estados possíveis e de interconexões nesse sistema é tão vasta que, matematicamente, a capacidade de processamento se torna incompreensível para nós. Ok, essa ideia já é maluca o suficiente. Uma inteligência cósmica em nuvens de poeira. Mas aí o livro, no capítulo 12, dá um salto que, eu confesso, me deixou perdido no começo. É o salto mais ousado do livro, sem dúvida. Ele pula do cosmos direto para o nosso corpo, para nossas nuvens microbianas. Qual é a ponte? Como ele conecta essas duas coisas? Ele constrói a ponte com cuidado. Primeiro, ele estabelece um fato científico. Nós não terminamos na nossa pele, nós estamos constantemente liberando uma nuvem invisível de trilhões de bactérias, fungos, vírus, partículas de pele. Exato, e essa nuvem é única para cada pessoa, uma assinatura microbiana. E tem aquele dado que o livro menciona que me chocou. 90% das células que a gente carrega no corpo não são humanas, são desses micróbios. Exatamente. 90%, quer dizer, eu sou a minoria no meu próprio corpo. Isso por si só já é uma ideia muito louca. Somos um ecossistema ambulante. Mas ok, até aí é biologia. Onde entra o plasma? Aí vem a hipótese que conecta tudo. O livro pergunta: e se essa nuvem microbiana ao nosso redor funcionar de forma análoga à poeira cósmica? Ah, deixa eu ver se eu entendi. A teoria é que nosso corpo, que também gera campos elétricos,
o tal corpo de bioplasma, poderia interagir com essa nuvem de micróbios. Isso. E essa interação carregaria essas partículas, organizando-as ao nosso redor, do mesmo jeito que acontece com a poeira no espaço. Essa é a hipótese central, que os milhões de micróbios que liberamos não se dispersam aleatoriamente. Eles poderiam ser estruturados e mantidos coesos por esse campo de bioplasma, formando um sistema complexo e pessoal ao redor de cada um de nós. Então, cada um de nós estaria andando por aí dentro da sua própria bolha de plasma organizada e viva. Uma espécie de atmosfera pessoal invisível. Exatamente essa a ideia. E as implicações disso, se for verdade, são enormes. Pensa no distanciamento social da pandemia. 1,5 metro, 2 metros. A gente pensava nisso em termos de gotículas de saliva, né? Mas o livro sugere uma razão muito mais fundamental. Talvez essa seja a distância média para que as nossas nuvens pessoais não se toquem. Nossa. Para que não se sobreponham. Para que não interajam de maneiras que a gente não compreende. Isso muda tudo. Não é só sobre evitar um vírus, é sobre não deixar nossas atmosferas colidirem. É uma ideia muito mais profunda e, francamente, bem mais estranha. Redefine o que significa estar perto de outra pessoa. Redefine os nossos próprios limites. Onde o eu termina e o outro começa. Se essa nuvem é parte de nós, então nosso eu se estende por 1 metro ou 2 em todas as direções. O livro também levanta questões sobre coisas que a gente faz sem pensar. Sprays de aerossol, desodorantes, perfumes. Nós borrifamos isso diretamente nessa nuvem energética. Mas quais os efeitos disso? Ninguém nunca estudou, né? Exato. Isso poderia explicar sensações mais subjetivas, tipo sentir a presença de alguém num lugar ou energia de uma multidão? Ele não aprofunda tanto nisso, mas abre a porta para essa reflexão. Ao propor um mecanismo físico, ele tira essas experiências do campo puramente místico e as coloca no campo do potencialmente mensurável. O espaço ao nosso redor não é neutro, então. Ele é preenchido e moldado pela nossa presença. O que é fascinante é o fio condutor que une esses 3 capítulos, que parecem tão diferentes. É a ideia de que existem estruturas imensas, complexas, com potencial para processar informação. E que são, em grande parte, invisíveis para nós. Exato. Seja na escala planetária, com os cinturões de plasma, na escala cósmica, com as nuvens de poeira, ou na escala íntima, com nossas próprias nuvens microbianas. Isso nos força a questionar tudo. O que é o ambiente, o que é o eu, o que é a vida. Na sequência, vamos mergulhar em outras partes do livro para explorar ainda mais essas ideias. E fica uma questão importante para a gente refletir. Se o nosso ambiente imediato, o planetário e o pessoal está repleto desses sistemas invisíveis, que outras realidades ocultas, que outras camadas de existência podemos estar ignorando no nosso dia a dia, simplesmente porque não temos as ferramentas ou a mentalidade para percebê-las? Continuando nessa parte da análise do livro, a gente mergulha numa seção que, olha, parece ficção científica. Totalmente. Mas que o autor apresenta como ciência de ponta. A gente vai explorar a natureza meio que oculta do corpo humano. Exato. Os capítulos 13, 14 e 15 são uma jornada, assim, alucinante. A gente começa com pesquisa militar secreta, passa pela ideia de que somos, no fundo, tecnologia elétrica e termina com a descoberta de que nossos corpos brilham no escuro. Exatamente. É uma sequência que desmonta aquela visão do corpo como uma simples sopa química. Sim. A proposta aqui é bem radical. Para entender a vida, a biologia e a química sozinhas não bastam. Precisa de mais. A gente precisa da física do plasma, da supercondutividade, teoria da informação. O autor nos apresenta cientistas geniais, muitos deles esquecidos ou até perseguidos, Certo. que trataram o corpo humano como uma peça de hardware biológico. Um hardware com capacidades que a gente mal começou a entender. Ok, vamos desempacotar isso. Porque a coisa já começa a aparecer num thriller de espionagem no capítulo 13. Já começa quente. O livro nos joga direto numa história sobre um pesquisador da Marinha dos Estados Unidos, um tal de Freeman Cope. Se é um thriller, quem são os personagens? O que a Marinha queria com ele? Ótima pergunta.
O Cope é o nosso protagonista, um cientista sério trabalhando para o governo americano. O alvo da investigação dele, por assim dizer, eram os trabalhos de Wilhelm Reich. Wilhelm Reich. E o Reich, Reich é uma figura extremamente complexa e trágica. Ele foi um psicanalista austríaco, um dos alunos mais promissores de Freud, que acabou se tornando uma das figuras mais controversas da ciência do século XX. Controversa por quê? O que ele propôs que deixou todo mundo, assim, de cabelo em pé? Reich propôs a existência de uma energia vital universal que ele batizou de energia orgone. Orgone? Isso. Segundo ele, essa energia estava em tudo, no cosmos, nos seres vivos, e era liberada de forma muito potente durante o orgasmo. Ele acreditava que o bloqueio dessa energia no corpo era a raiz de doenças físicas e também das neuroses. Energia orgone. Liberada no orgasmo, certo. Já consigo imaginar por que isso causou polêmica nos Estados Unidos dos anos 50. E como causou? O livro detalha uma perseguição assim implacável. Sério? As ideias de Reich sobre sexualidade e essa energia desconhecida, alarmaram as autoridades. O governo americano, em plena era do macartismo, viu aquilo como uma ameaça. Uma ameaça ideológica, talvez. Provavelmente. A fonte relata que agentes do FBI destruíram os acumuladores de orgone dele com machados. Com machados? Sério. Nossa. Queimadas de seus livros foram queimadas. Queimadas. Isso é assustadoramente familiar. Sim, é uma repetição irônica do que os nazistas já tinham feito com os livros dele na Áustria anos antes. Que loucura! E a perseguição foi tão longe que o Reich acabou morrendo na prisão, em circunstâncias que o livro descreve como, no mínimo, suspeitas. Caramba! E o contexto disso é ainda mais sombrio, né? Mencionando a influência de figuras como Ellen Dulles na CIA e a integração de cientistas nazistas no aparato de segurança americano com o projeto Paperclip. Então, peraí. No meio desse cenário de Guerra Fria, com os cientistas nazistas sendo recrutados e o Reich sendo perseguido, a Marinha dos Estados Unidos coloca o COP para analisar secretamente os documentos confiscados dele. Exato. O que eles achavam que podiam encontrar ali? Uma arma? Uma nova fonte de energia? Essa é a grande questão. O livro sugere que, enquanto publicamente o Reich era ridicularizado, nos bastidores, o trabalho dele foi levado muito a sério. Entendi. E o Kopp não descartou. Pelo contrário, ele usou as ideias do Reich como ponto de partida para uma hipótese científica, ousadíssima. Que era? Ele propôs que poderiam existir partículas que funcionariam como dipolos elétricos e magnéticos ao mesmo tempo. Espera, isso soa como algo que viola umas leis da física que eu conheço. Como uma coisa pode ser um polo norte-sul magnético ao mesmo tempo? É apresentado como uma especulação teórica, mas uma que poderia resolver muitos mistérios. O Kopp se perguntava se essas partículas não seriam os monopolos magnéticos. Ah, sim, eu já ouvi falar disso. Que a física teórica prevê, mas que são raríssimos de observar. Ou, indo ainda mais longe, ele chegou a especular sobre táquions. Táquions. Partículas que viajam mais rápido que a luz. Agora a gente foi para Star Trek de vez. Pois é, fica bem na fronteira. Mas vamos supor que essas partículas existam. Qual seria a função delas no corpo humano? Segundo a teoria do Cope, elas poderiam ser a base física para fenômenos que a ciência convencional simplesmente ignora. Tipo o quê? Elas se acumulariam perto de ímãs, mas também na superfície do nosso corpo, criando o que popularmente se chama de aura. A aura. Ele sugeriu que isso explicaria a radiestesia, aquela capacidade de encontrar água com uma forquilha, e até formaria uma rede de energia da Terra, conectando nossa biologia a campos de energia do planeta. Então o ponto central aqui não é se auras são reais ou não, mas que existiu um cientista sério dentro do aparato militar americano. Exato. Tentando criar uma ponte entre a física de ponta e fenômenos considerados, místicos. É uma colisão de mundos fascinante. Completamente. A pesquisa dele sugeriu uma base física para o campo de energia do corpo. E o mais curioso é que, na mesma época, um vencedor do Prêmio Nobel estava chegando a uma conclusão parecida. Sério? Só que por um caminho totalmente diferente, olhando para a eletricidade dentro das nossas próprias células.
Isso nos joga direto no capítulo 14, Pessoas Elétricas. Eu gosto desse título. É um ótimo título. A ideia é que nosso corpo funciona mais como um aparelho eletrônico do que como um laboratório químico. Precisamente. E o personagem principal aqui é Albert St. George, um nome de peso. Sim, o cara que descobriu a vitamina C. Esse mesmo. Ele ganhou o Nobel por isso. Mas o livro conta que, apesar do prestígio, as ideias posteriores dele foram praticamente ignoradas nos Estados Unidos. Por quê? Porque ele dizia que o próximo grande salto na biologia seria entender a dimensão eletrônica da vida, a nível submolecular. O que isso quer dizer na prática? Que a gente tem fios correndo pelo corpo? De certa forma, sim, mas muito mais sofisticado. St. George propôs que as proteínas do nosso corpo não são só estruturas passivas. Elas funcionam como semicondutores orgânicos. Semicondutores, tipo o silício nos chips dos nossos computadores e celulares. Exatamente a mesma lógica. Materiais que podem controlar o fluxo de eletricidade. Ele foi o primeiro a sugerir que nosso corpo é cheio desses componentes. Uau! E mais, ele dizia que cada molécula do nosso corpo contém um gás de elétrons. Pense nisso não como um gás de verdade, mas como uma nuvem de elétrons livres, sabe? Prontos para se mover e transportar energia e informação. Entendi. Essencialmente, é uma forma de plasma biológico. E aqui é onde fica realmente interessante. Porque ele conecta tudo isso com a coisa mais comum do nosso corpo, a água. Sim, e essa é uma das partes mais surpreendentes. A gente aprende na escola que água é só água, um líquido. Aham. Mas St. George destacou que existem pelo menos 21 tipos diferentes de gelo. Peraí, 21 tipos de gelo? 21. Todos feitos de H2O puro, mas com estruturas cristalinas totalmente distintas. Caramba! E eu aqui achando que o único dilema era gelo em cubo ou picado. Isso muda tudo. Pois é. E como nossos corpos são mais de 70% água, ele argumentou que a água dentro das nossas células não é um líquido bagunçado. Ela tem uma estrutura? Exato. Ela é altamente estruturada, formando camadas cristalinas líquidas, quase como um gel. Essas camadas complexas seriam análogas às bainhas de proteção que se formam ao redor do plasma no espaço. E elas criariam a estruturada. Como a eletricidade viaja por esse sistema todo? É aí que entra o conceito mais radical de todos, a supercondutividade. Peraí, para tudo. Supercondutividade? Dentro do corpo humano? Isso é tipo o santo grau da física, não é? Basicamente, A gente gasta bilhões para resfriar materiais a temperaturas absurdas, perto do zero absoluto, para conseguir fluxo de elétrons sem resistência. E o livro sugere que nosso corpo já faz isso, na nossa temperatura normal. é exatamente essa a proposta. Pesquisadores, incluindo o próprio Freeman Cope, que a gente viu antes, apresentaram evidências de que a supercondutividade em temperatura ambiente pode sim ocorrer em sistemas biológicos. Como? Eles sugerem que isso acontece através de um fenômeno quântico chamado tunelamento, por umas estruturas minúsculas chamadas junções de Josephson. Não precisa explicar as junções, mas a ideia do tunelamento. É como se os elétrons atravessassem paredes em vez de contorná-las, certo? Um atalho quântico. Perfeito. É um atalho que permite o fluxo de eletricidade sem resistência alguma. E para que serviria isso? Esse seria o mecanismo que permitiria ao nosso corpo não só ser extremamente eficiente energeticamente, mas também detectar e reagir a campos magnéticos incrivelmente fracos, como o da Terra, coisa que a biologia convencional diz ser impossível. Uau! Isso muda completamente a imagem. Não somos um saco de produtos químicos. Somos um supercondutor quântico feito de água cristalina e semicondutores. É uma tecnologia muito mais avançada. E se essa tecnologia tem um sistema elétrico tão sofisticado, a pergunta seguinte é: como ela se comunica? Certo. E a resposta, no capítulo 15, é ainda mais estranha. Ela se comunica com luz. Eu preciso admitir, a ideia de que nossos corpos literalmente brilham no escuro parece saída de um filme de fantasia. O livro apresenta isso como ciência estabelecida ou ainda é algo bem controverso? É um fenômeno real, documentado e medido em laboratório, chamado de emissão de biofótons. Biofótons?
São emissões de luz ultrafracas, milhões de vezes mais fracas do que a luz que a gente consegue ver a olho nu, mas com detectores ultrassensíveis em completa escuridão, é possível fotografar essa luz emanando do corpo. Que incrível! E essa luz é só um subproduto do nosso metabolismo, como calor, ou ela tem alguma função? A pesquisa sugere que ela tem uma função crucial. A taxa com que emitimos esses biofótons parece mudar de acordo com o nosso estado de saúde. Ah, é? O livro menciona que pode ser um indicador precoce de doenças como câncer, com as células doentes emitindo uma luz diferente das saudáveis. Então é uma forma de comunicação. Exatamente. Comunicação celular. De onde veio essa ideia maluca? A descoberta original é de 1923, de um cientista russo, Alexander Gurevich. A experiência dele foi genial de tão simples. Conta aí. Ele notou que se colocasse a ponta de uma raiz de cebola perto de outra, a segunda começava a se dividir mais rápido. Havia um sinal passando entre elas. E como ele soube que era luz e não, sei lá, um cheiro ou algo químico? Ele fez o teste. Colocou uma barreira de vidro entre as raízes e o efeito parou. Certo. Depois, colocou uma barreira de quartzo e o efeito voltou. A diferença é que o vidro bloqueia a luz ultravioleta e o quartzo não. Entendi. Estava provado. As raízes de cebola estavam conversando com raios UV. Ele chamou isso de raios mitogenéticos. Décadas depois, o termo mais preciso, biofótons, foi adotado. E o capítulo então conecta essa luz corporal com outro conceito que soa muito exótico: bioplasma. O que é isso? O que é fascinante aqui é que esse conceito foi desenvolvido principalmente por cientistas soviéticos, como Viktor Ilyushin, que operavam fora do paradigma ocidental. Certo. Outra linha de pesquisa. Eles descreveram o bioplasma como um quinto estado da matéria. Sólido, líquido, gasoso, plasma e bioplasma. Exato. Mas pense nesse bioplasma não como o plasma superquente de uma estrela, mas como um esqueleto de luz e energia, uma estrutura fria, organizada e estável, que existe dentro dos organismos vivos. E onde ele estaria? Segundo eles, esse bioplasma está mais concentrado no cérebro e na medula espinhal, e forma um campo biológico que permeia e envolve o corpo físico. E na União Soviética? Essa era a teoria científica oficial para investigar fenômenos psíquicos. Faz sentido. Então, como tudo isso se encaixa? Os biofótons que a gente emite são produzidos por esse corpo de bioplasma? Essa é a conexão. O livro argumenta que o bioplasma funciona como uma rede de energia e informação, um sistema de comunicação ultra rápido. E os biofótons seriam a manifestação visível dessa rede. E como funciona na prática? Substâncias no corpo, como a melanina na nossa pele, funcionariam como aqueles semicondutores orgânicos que já falamos, capazes de absorver, armazenar e reemitir a luz desse bioplasma. E o que esse campo de bioplasma faz? Qual a função dele? A teoria proposta é que ele armazena informação, e não de qualquer jeito, mas de forma holográfica. Ah, e isso se conecta com aquela teoria do cérebro holonômico, né? Do Carl Pribaumer. Exatamente, que sugeria que as memórias não estão localizadas num ponto específico do cérebro, mas distribuídas por todo ele, como num holograma. Certo. O bioplasma seria o meio físico para esse holograma existir. Então, essencialmente, o livro está sugerindo que a gente tem um corpo de luz feito de plasma, que funciona como um supercomputador holográfico e se comunica através de fótons? É uma visão radicalmente diferente do corpo humano. Completamente. Põe de lado a ideia do corpo como uma máquina de carne e osso que funciona com reações químicas lentas e nos apresenta um modelo onde somos seres de luz e informação, processando dados de uma maneira muito mais complexa e interligada do que a biologia convencional jamais imaginou. Que análise profunda. A gente passou pela ciência suprimida de Wilhelm Reich, que levou um pesquisador da Marinha a teorizar sobre a base física da aura. Pois é. Mergulhamos na visão de um Nobel, Albert Szent-Györgyi, sobre o corpo como um sistema eletrônico supercondutor e terminamos com a descoberta de que emitimos luz,
os biofótons. Que são a expressão de um corpo de bioplasma que processa informação como um holograma. Exato. Em resumo, esses capítulos nos desafiam a reconsiderar a própria definição de vida. Eles propõem um modelo onde a física do plasma e a teoria da informação são tão fundamentais para a biologia quanto a química. Certo. Somos confrontados com a ideia de que nosso corpo físico pode ser a parte mais densa de quem somos, com um campo de energia e informação nos envolvendo, nos definindo e talvez nos conectando a todo o universo. Na sequência, vamos explorar outras partes do livro para ver como essas ideias se aplicam numa escala cósmica. E fica uma reflexão para quem nos ouve: se a consciência não reside apenas nas reações químicas do cérebro, mas também, ou principalmente, nesse campo bioplásmico complexo e emissor de luz, o que isso realmente significa sobre a natureza da nossa mente e sua verdadeira extensão? Nessa última parte da análise do livro, vamos explorar as ideias que ficam na fronteira entre a ciência e o que parece, assim, pura ficção científica. É aqui que a coisa fica realmente provocadora. Exato. É o clímax do argumento. Vamos mergulhar nos capítulos finais, 16, 17 e 18, que conectam o plasma diretamente à vida, à morte e a uma forma de inteligência cósmica que, olha, desafia tudo que a gente pensa que sabe. A proposta é usada mesmo. A ideia de que a vida como a conhecemos, a vida orgânica, talvez seja só uma nota de rodapé na história do universo. Exatamente isso. E o ponto de partida para essa jornada final é um fenômeno que é ao mesmo tempo fascinante e um pouco assustador, né? O livro chama de flash da morte. Ah, sim. A ideia é que, no exato momento da morte, todos os organismos vivos emitem um pulso de luz, que pode ser de 10 a até 10 mil vezes mais forte que a emissão normal. Isso soa quase poético. Mas o que a ciência, o que ela realmente sabe sobre isso? Olha, o fenômeno é real e é estudado. O termo técnico é emissão de fótons necróticos. Fótons necróticos. Isso. O que o pesquisador Janusz Slavinsky teorizou, e que o livro explora muito bem, é que esse flash não é só luz. É um campo eletromagnético, sabe? Altamente estruturado. Estruturado como? Ele carrega uma quantidade, assim, imensa de informação. Pensa só, toda a informação biológica de uma vida inteira liberada num único instante. Nossa, é como se fosse um upload final, então. É uma ótima analogia. Mas isso me leva direto a uma pergunta quase filosófica. Para onde vai toda essa informação? Exato, essa é a grande pergunta, né? A hipótese que o livro levanta é que esse campo de informação, esse pulso, pode ter coerências suficientes para se sustentar por um tempo, mesmo depois da morte do corpo físico. O que abriria a porta para a possibilidade de que a consciência, ou pelo menos a informação que forma a consciência... Isso, que ela não se dissipe no nada, de forma caótica, ela se organiza e é liberada. E o livro não para na luz que a gente não vê. Ele menciona algo que parece saído de filme. Relatos de uma névoa bem tênue, às vezes azulada. Que emerge do corpo. Sim, visível a olho nu por um instante. Chega a citar uma novela de 1931, O Pesador de Almas. Isso não é levar a especulação, sei lá, um pouco longe demais? Pode parecer, mas o que é fascinante é como essa observação mais anedótica encontra ecos em pesquisas mais sistemáticas. Ah, é? Que tipo de pesquisa? Nos anos 60 e 70, pesquisadores soviéticos usaram a fotografia Kirlian. Sei. Aquela técnica que captura descargas elétricas. Essa mesma. E eles registraram o que chamaram de corpo bioplásmico. Eles viram essa forma de energia se dispersando lentamente quando plantas e animais morriam. Peraí, corpo bioplásmico. Então eles estavam sugerindo que a gente tem uma espécie de duplo de energia? Um duplo feito de plasma? Era essa a teoria deles. E tecnologias mais modernas, tipo a visualização por descarga de gás, a GDV, trouxeram dados ainda mais intrigantes. E o que elas mostraram? Estudos mostraram que corpos humanos continuam a exibir padrões de emissão de energia por dias depois da morte clínica. E não é uma queda linear, sabe? Tem picos de atividade. Picos. Sim, especialmente no terceiro e no quinto dia.
Isso sugere um processo de desligamento muito mais organizado e complexo do que a simples decomposição que a gente imagina. Caramba! Isso muda completamente a perspectiva da morte. Em vez de ser um evento caótico final, seria um processo de informação, um desligamento programado. Exatamente. E isso se conecta com outra descoberta da biologia celular: o sinal da morte. O sinal da morte? Sim. Quando uma célula entra em apoptose, a morte celular programada, não é um colapso, é um sinal, uma onda de cálcio que viaja pelo corpo numa velocidade constante, instruindo as células a se desligarem de forma ordenada. É um processo governado pela informação. Perfeito. O flash da morte seria o ápice desse processo, só que numa escala macro. Certo. Então, a palavra-chave aqui parece ser informação. O livro argumenta que essa ideia não é importante só na morte, mas que é a base de tudo, da própria vida. Uhum. É aí que entra o trabalho de um tal de Alexander Pressman e o conceito de bioinformação, né? Sim, e essa é uma virada de chave fundamental. O Pressman, lá nos anos 60, foi um dos primeiros a argumentar de forma bem robusta que os campos eletromagnéticos que nos cercam afetam a vida não pela energia que carregam, que muitas vezes é minúscula, Certo. mas principalmente pela informação que eles transmitem. Ele criou o termo informação ativa. Informação ativa? Como assim? Me explica melhor. A analogia que o livro usa, e que é perfeita, é a de um rádio. Ok. A energia que faz o alto-falante vibrar vem da tomada, é uma energia bruta, grande. Mas o que transforma essa energia em música ou na voz de um locutor é a onda de rádio. Ela tem pouquíssima energia, mas carrega o padrão, a forma, a informação. Entendi. A informação ativa é isso, uma forma com pouca energia que organiza e direciona uma energia muito maior. Quer dizer, então, que nossos corpos não são só sistemas químicos, mas também sistemas eletrônicos incrivelmente sofisticados, lendo e respondendo a sinais de informação do universo o tempo todo. Precisamente. E essa ideia nem é tão nova. O prêmio Nobel Albert Saint-Georges já dizia décadas atrás que as proteínas no nosso corpo funcionam como semicondutores orgânicos. Semicondutores? Sim, modulando fluxos de elétrons, ou seja, de informação. Mas quem levou essa ideia às últimas consequências, ao nível cósmico, foi o físico David Bohm, um colaborador do Einstein. Ah, David Bohm. Aí a conversa fica ainda mais profunda. Ele não é o físico daquela visão holográfica do universo. Exatamente ele. Para o Bohm, a informação ativa não era só um conceito biológico, era o princípio fundamental da própria realidade quântica. Como assim? Ele não concordava com a ideia de que as partículas quânticas se movem de forma puramente aleatória. Ele propôs que elas são, na verdade, guiadas por um campo de informação quântica que ele chamou de potencial quântico. Guiadas. Sim. As partículas leem essa informação e se movem de acordo com ela. Nossa, isso é uma mudança radical. Então o acaso da física quântica seria, na verdade, uma ordem que a gente só não consegue ver. Exato. O Bohm sugeriu que o universo que a gente percebe, que chamou de ordem explícita, é só a projeção, o desdobramento de uma realidade muito mais profunda, interconectada, a ordem implícita. Como um holograma. Exatamente como um holograma. E a informação é o que rege esse desdobramento. E o mais incrível é que ele viu um paralelo direto entre a atividade dessa informação no nível quântico e o funcionamento da nossa própria consciência. E o plasma? Onde ele entra nessa história toda? O Bohm especulou que o plasma, especificamente os elétrons se movendo de forma coletiva no cérebro, poderia ser a interface física, a ponte entre a mente, que seria a informação ou a ordem implícita, e a matéria, o cérebro, a ordem explícita. Ok, então o quebra-cabeça está se montando. Temos um flash da morte, que libera informação de uma vida. Uhum. Temos um universo que é, no fundo, governado por informação. Uhum. E o plasma como a ponte entre informação e matéria. O livro está claramente nos levando a uma conclusão que soa inevitável, mas ao mesmo tempo fantástica.
é o salto final. Se a gente aceita essas premissas, a lógica do livro inverte completamente a nossa perspectiva. Como assim inverte? A gente sempre procura vida em planetas rochosos, com água, né? Mas o livro argumenta que estamos procurando no lugar errado e com a definição errada de vida. Certo. Se o universo é 99,9% plasma e é governado por informação, então a vida baseada em carbono como a nossa não é a regra. Nós é que somos a anomalia cósmica. Nós, os aglomerados desajeitados de protoplasma, como o livro nos chama. Exato. Da nossa perspectiva, é difícil olhar para uma nuvem difusa de gás e poeira no espaço e pensar, ali tem um ser vivo. Mas e da perspectiva de uma nuvem de plasma consciente? Que talvez exista há bilhões de anos. O que nós pareceríamos para ela? Sei lá, rochas que se movem de forma breve e frenética num planetinha. Pois é. O livro então nos desafia a imaginar a anatomia de um ser de plasma. E os componentes são surpreendentemente análogos aos nossos. Certo, vamos construir esse ser. Como isso funciona? Qual seria o primeiro tijolo? O primeiro tijolo é a poeira cósmica. Ela é essencial. No plasma, os elétrons estão livres, mas a poeira dá a eles algo para se agarrar, sabe? Entendi. Isso cria uma separação de cargas. Os grãos de poeira ficam massivamente negativos e o gás ao redor positivo. Basicamente, você cria uma bateria do tamanho de um sistema solar. Ok, temos uma fonte de energia. E o sistema nervoso para distribuir essa energia e a informação? São os filamentos. O plasma, por natureza, se auto-organiza em longas correntes filamentosas. Essas estruturas, que a gente vê em todas as nebulosas, podem se estender por anos-luz. E funcionam como nervos. Exatamente, conduzindo correntes elétricas e sinais através da nuvem. Fantástico. Já temos energia e nervos. Mas e a parte mais complexa? O armazenamento de informação, o nosso equivalente ao DNA. Essa é talvez a parte mais impressionante. Observações e simulações mostram que esses filamentos de plasma podem se entrelaçar, formando espontaneamente estruturas de dupla hélice. Peraí, dupla hélice? Igualzinha à do nosso DNA? De absurda de informação necessária para a vida ao longo de eras. Isso é, caramba, espantoso. Sugere que a dupla hélice pode ser uma solução universal para armazenar informação, seja na biologia do carbono ou na física do plasma. A sugestão é exatamente essa, uma forma de convergência cósmica. E para completar a anatomia, a nuvem desenvolve semicondutores, que funcionam como interruptores, transistores, e também cria vazios, ou células, que isolam diferentes processos, funcionando de forma análoga aos nossos órgãos. Tudo bem, a anatomia faz sentido, de forma análoga. Mas aqui vem a minha maior dúvida, a escala. A distância, né? Exato. Estamos falando de uma entidade que pode ter bilhões de quilômetros de diâmetro. A velocidade da luz já seria um limite brutal. Um sinal levaria séculos, milênios, para cruzar de um lado ao outro. Como algo tão vasto poderia funcionar como uma única entidade coerente e inteligente. Essa é a objeção perfeita. E é aí que a ideia do David Bohm sobre a informação ativa volta a ser crucial e resolve o problema. Como? Lembra, para o Bohm, a informação ativa não tem massa nem energia. Ela não viaja através do espaço. Ela está em toda parte, na ordem implícita. Ah, claro. Portanto, ela não está limitada pela velocidade da luz. Ela pode unificar a nuvem inteira instantaneamente. Da mesma forma que cada pedacinho de um holograma contém a imagem inteira. Então a nuvem não precisaria pensar em enviando sinais de um lado para o outro. Ela pensaria como um todo, de uma só vez. Exatamente. E o livro vai ainda mais longe. Ele traz o conceito de entrelaçamento quântico. Nossa! Partículas entrelaçadas se comportam como uma única entidade, não importa a distância. O que acontece com uma afeta a outra na mesma hora. Certo. O livro especula que vastas regiões de uma nuvem, ou até mesmo nuvens diferentes em lados opostos do universo, poderiam estar entrelaçadas, evoluindo a sua inteligência de forma conjunta, como uma única rede neural cósmica.
Caramba! Isso coloca a nossa busca por homenzinhos verdes em naves espaciais numa perspectiva quase ingênua? Totalmente. A conclusão do livro, então, é que a vida inteligente alienígena pode não estar lá fora. Ela pode estar em toda parte, ao nosso redor, na forma dessas vastas, antigas e superinteligentes nuvens de plasma. Sim, a vida inorgânica não seria a exceção, mas a regra universal. E nós, com a nossa existência breve e localizada, talvez simplesmente não tenhamos tido a capacidade de reconhecê-la. O que nos leva a um pensamento final quase vertiginoso. Se essas formas de vida existem e estão por aí há bilhões de anos, Isso mesmo, elas nos viram chegar. viram a Terra se formar. A vida orgânica surgir, evoluir, e agora observam essa civilização recente e barulhenta que começou a enviar seus próprios sinais eletromagnéticos para o cosmos. O que uma inteligência ancestral e silenciosa, do tamanho de uma galáxia, pensaria de nós? É uma pergunta para levar conosco. E com essa reflexão monumental, encerramos essa análise aprofundada. Foi uma jornada e tanto pelas fronteiras da ciência. Foi mesmo. Agradecemos a quem nos acompanhou. Para não perder as próximas, inscreva-se no nosso canal.